Olá, pessoal! Eu sou a professora Graziela Ribeiro, trabalho há muitos anos com pesquisa e metodologia científica. E neste sexto vídeo, quero comentar com vocês um pouquinho sobre o emprego de citações num texto científico. No quinto vídeo, eu expliquei um pouquinho sobre a redação científica, explicando que esse tipo de texto tem que ter uma linguagem clara e objetiva para que todos entendam. O texto escrito, que é uma comunicação de uma pesquisa, precisa ter como base algumas fontes bibliográficas que não são nossas, que nós utilizamos para escrever o nosso próprio texto. Essas fontes bibliográficas, elas precisam obrigatoriamente ser citadas e referenciadas no nosso texto, no nosso trabalho, porque isto vai dar o teor ético ao nosso trabalho e vai evitar o plágio. Vou discorrer um pouquinho aqui sobre as citações indiretas através do sistema de chamada autor-data da norma de citação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Como eu disse, neste vídeo só vou explicar a citação indireta. Existem três tipos de citação: direta, indireta e citação da citação. Porém, neste vídeo, somente as indiretas. De acordo com a norma de citação 10.520 de 2002, o primeiro ponto é que sempre quando formos citar a ideia de um autor ou dois, seja de um livro, de um artigo, nós precisamos usar o seu sobrenome, certo? Sempre nós vamos citar, mencionar a ideia desta pessoa ou destas pessoas por meio do seu sobrenome. Vamos ver esse primeiro exemplo. Nós temos uma ideia, uma frase que foi extraída do livro de Barolo e Soares, que são o sobrenome deles. Ao citar indiretamente, eu vou escrever Barolo e Soares, em seguida, entre parênteses, colocar o ano do livro ou do artigo daquela obra. Vamos perceber que a citação indireta é uma paráfrase. Uma paráfrase é eu escrever o trecho lido, compreendido, porém com as minhas palavras. Eu escrevo a ideia daquele autor ou autores com as minhas palavras, porém eu não posso alterar de forma alguma o conteúdo desse texto. E temos uma variação na norma, que é escrever essa ideia utilizando os sobrenomes no final do trecho ou do parágrafo. Como vocês podem observar, neste exemplo da variação, eu tenho o Barolo e Soares, que são os sobrenomes dos autores, escritos no final do trecho que eu citei. Porém, quando faço isso, preciso abrir parênteses, escrever os dois sobrenomes com maiúsculas, separar por ponto e vírgula esses sobrenomes, vírgula o ano, ok? Então, pelo exemplo, nós podemos observar a diferença entre o primeiro e o segundo. Segundo essa norma, até 3 autores somos obrigados a citar os 3 sobrenomes, certo? 1, 2 ou 3. Se tivesse mais um autor, eu teria que citar o sobrenome dele também. Nas referências, que é uma outra parte do texto, da qual eu tenho que fazer uma lista de todas as fontes que eu citei no trabalho, eu vou seguir a norma 6.023 de 2018, também da ABNT. Elas podem ser feitas tanto no rodapé quanto ao final do trabalho, porém é muito mais usual sempre ao final do trabalho. Mas eu estou mostrando ao final do vídeo, do slide, para que vocês percebam como deve ficar a escrita dessa referência.
é preciso seguir uma ordem, uma sequência estabelecida pela norma, certo? Como nós vamos ver aí. Barolo é o sobrenome, F é o nome, na verdade, a inicial do nome do Barolo. Por exemplo, Fernando Barolo. Ponto, porque é uma abreviatura. 2 pontos. Soares, vírgula, A da S. As iniciais do nome do Soares. Ponto. Manutenção de equipamentos médicos é o título do livro, que vai sempre aparecer em itálico, em sublinhado ou negrito. Eu posso optar por uma dessas 3 formas, porém tenho que manter a forma escolhida em todas as referências. Ponto. Porto Alegre é a cidade de edição da obra. 2 pontos. E significa editora, que é fictícia nesse caso, vírgula, 1988, que é o ano. Então, vamos observar que eu preciso respeitar essa sequência de informações, de dados, de elementos da obra. Aqui eu tenho, neste exemplo, um livro que tem mais de 3 autores. 4 ou mais autores, segundo a norma, eu não preciso citar todos. Basta eu citar o sobrenome apenas do primeiro que figura na lista do livro, na lista de autores do livro ou do artigo que eu estou lendo, de onde eu extraí a informação. E acrescentar a expressão et al, seguida do ano. Et al é uma expressão latina que significa e outros. Portanto, qualquer obra, qualquer fonte, livro, artigo, texto que tenha 4 ou mais autores, eu preciso citar o sobrenome apenas do primeiro e acrescentar et al e o ano, certo? E a mesma variação no final do trecho do texto da minha citação, posso abrir parênteses e escrever Costa et al, 2002, porém, sempre ao final, entre parênteses, o sobrenome ficará em maiúsculas. E as referências, da mesma forma, Costa, sobrenome, caixa alta, vírgula, as iniciais, JA. Et al, não posso esquecer do et al, certo? O título do livro, em itálico, 4 ed, quer dizer, 4ª edição. Eu devo escrever 4.ed. A edição vai sempre aparecer após o título do livro ou subtítulo, se tiver. Ponto. Cidade, 2 pontos. 2 pontos. Editora e o ano. Aqui eu tenho um exemplo quando o livro tem mais de um volume. Então, eu preciso mencionar na minha citação qual é esse volume, como exemplo deste slide. Grisa, sobrenome, 2004,V.3, significa que esta informação eu extraí do volume 3 do livro do Grisa. Na variação, da mesma forma, eu vou somente acrescentar o volume 3 após o ano, sempre abreviado, V.3. E nas referências, só vai mudar é que este volume vai ficar bem no final, logo após o ano, e vou escrever ao contrário, 3V. Aqui eu vou explicar para vocês um exemplo de um órgão, de uma instituição, de uma empresa, que não tem o nome de um autor. No lugar do sobrenome, é simples, eu vou escrever o nome dessa empresa, ou dessa instituição, ou desse órgão. Nesse exemplo, o órgão é o governo federal, porque é o Ministério da Educação. A obra é do Ministério. Então, eu devo citar e referenciar por Brasil, que é a entidade superior. Então, segundo o Brasil, 2005. E cito, menciono
a minha ideia, a ideia extraída dessa obra. Nas referências, da mesma forma, eu tenho que referenciar Brasil, caixa alta, e os outros elementos da obra. No caso, Ministério da Educação, propostas curriculares para sistemas biomédicos, é o título, que está em itálico. Cidade, ano, e aí eu vou acrescentar o endereço, porque esta obra, estas informações eu extraí de um material da internet. Então, eu sou obrigada a disponibilizar. De que forma? Da forma como mostrou aí. Disponível em 2 pontos. Copio o endereço lá da barrinha de cima e colo aí. Porém, ao colar, provavelmente ele vai ficar um link azul. E nós temos que tirar, certo? Não podemos deixar o link. Ponto. Acesso em 2 pontos. 10abr.2018, que significa o dia em que eu acessei essa obra. 10 de abril de 2018, porém, eu não uso as palavrinhas de e o ano, ou melhor, desculpe, o mês é sempre abreviado. Só não abrevio o mês de maio, certo? Aqui eu trago para vocês a lista, então, de todas essas citações que eu acabei de mostrar. Como ficaria no final do trabalho as referências dessas fontes bibliográficas? Desta forma, eu preciso, segundo a norma 6023 de 2018, que é a norma das referências, listá-las por ordem alfabética de citação, certo? Então, o Barolo e Soares é a minha primeira referência, porque começa com BA. Em segundo, Brasil. Em terceiro, Costa. O próximo Costa é Tial. E o Grisa, que é com G. Ok? Então, percebam que o Brasil foi a minha última citação. Porém, na lista de referências ao final do trabalho, vai ser a segunda, nesse caso, porque é com BR. Entenderam? Agora, o Costa e o Costa et al, tanto faz, porque é Costa do mesmo jeito. Lembrando que eu preciso seguir exatamente esta sequência de elementos e de dados que a norma solicita.